O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Segunda parte, Filosofia, Interpretação da Filosofia, capítulo 5, Evolução. Dor. 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Cada uma dessas dores vai ter um significado todo especial. Encarnado e desencarnado, a dor sempre vai ter uma conotação diferenciada. Vejamos. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como dor ilusão. Todo sofrimento vai vir marcado por alguma coisa, por algum recado especial. E aí nós temos que parar para pensar. A dor física, ela está apenas localizada no físico. Agora, a dor moral, ela é um pouco mais sofisticada. Ela tem outras conotações que vai trazer para nós, certamente, condicionamentos mentais diferenciados após aquele momento. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. A dor física vai ter as mais características, pode ser até mesmo expiatória, dependendo da situação. Às vezes a pessoa tem que passar por um acidente. Ele vai sentir dor. Bateu, quebrou os ossos, teve perfuração, teve cortes, dói. Então está dentro do seu processo expiatório, normalmente. Não quer dizer que é sempre. Então, pode ser devido também aos abusos humanos, para dar uma advertência para ele. Manere. A pessoa só quer andar correndo. Um dia ele não está correndo tanto, bate o carro, sofre as consequências. Ele fala assim, nossa, e se eu tivesse a 120, a 230, a 180, como que seria? Então ele vai entender que ele não é de aço, que ele tem que colocar limites para os trabalhos que ele tem que desenvolver. Por isso, cada um vai passar por um despertar. Em cada situação dessa tem um recado, tem um ponto de mutação, tem um ponto de impulsionar aquela pessoa para o entendimento maior. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Por isso que a gente disse que a dor moral, no início, né, ela tem um poder de transmutar sentimentos na pessoa, que ela vai começar a observar determinados prismas diferentes. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça com acompanhar das transições da morte do organismo dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento da redenção. Então, a dor física, ela vem e passa. É o caso de uma fratura, que a pessoa vai passar pelos tratamentos, vai passar por um processo, até que ele se melhore. Já essa é a dor física. Agora, a dor moral, a pessoa vai estar sempre revivenciando aquelas lições, entendendo aquelas lições para todo o seu caminhar, para todo o seu despertar maior. Bom, só para fechar aqui então, vamos voltar aqui um pouquinho. Ainda na questão anterior, na 239, a gente vai ver aqui que tem a dor física e a dor moral. Tem a dor realidade e a dor ilusão. Toda dor física é aquele momento que você está passando pela dor, pelos mais variados motivos, para um despertar, para uma tomada de consciência, mas é uma tomada de consciência mais superficial. Agora, a dor moral é aquela que você vai sentir na profundeza da sua alma. E aí, você vai fazer muitas conjecturas, você vai fazer uma abordagem mais profunda para que você possa entender todo o processo e todas as condições envolvidas, buscando o seu aprimoramento, buscando o seu aperfeiçoamento, para que você possa crescer espiritualmente. 240. De algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra? Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Essa resposta do Emmanuel, bem sintética, mostra para nós uma coisa básica. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer felicidade, mas o que é a felicidade? Qual o prisma dessa felicidade? Essa felicidade é baseada na alegria pura do coração, é baseada num processo de conquista de todos,
ou assim, apenas a felicidade egoísta e pessoal de cada um? Então, cada um tem que fazer a sua retrospectiva para ver o que é felicidade para cada um de nós. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir, por enquanto, à face do orbe, porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. E aí, Emmanuel já mostra aqui para gente um refreio. A felicidade na Terra, aqui encarnado, ela vem passando por várias situações meio delicadas, meio adversas, porque nem todos nós estamos aptos a vivenciar esse sentimento de amor, estamos aptos a vivenciar esse sentimento de luz. Portanto, a felicidade aqui está sempre intoxicada com alguns tóxicos dos prazeres físicos ou das paisagens do mundo, que a gente não consegue, então, contemplar as paisagens verdadeiramente belas que existem em torno de nós. A gente não consegue dimensionar todas as nossas potenciais e as nossas potencialidades, então a gente fica criando artifícios aqui e acolá para uma caminhada, para um despertar, sem entender perfeitamente a grandiosidade de tudo que nos cerca. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino e sua consciência. Então, aqui na Terra nós vamos caminhando e para buscarmos a nossa conquista real, para buscarmos a nossa conquista verdadeira, a conquista espiritual e realizada dentro dos parâmetros do Cristo, a gente vai ter que começar as bases dela nessa caminhada aqui na Terra. Por mais pouco venturosas que seja a nossa existência aqui, ela vai nos dando base, vai nos dando parâmetros para podermos vivenciar aquilo que a justiça divina traz para nós ao longo da nossa existência. Por isso, esse trabalho, essa busca de melhoria que nós devemos ter conosco, essa busca pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento da nossa alma, vai fazer com que a gente cresça, a gente se aperfeiçoe. 241. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual. No trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Existem os mais variados níveis de dor e dor com as mais variadas características. Então, elas são indispensáveis para esse processo de melhoria. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as dívidas, com a consequente aquisição dos valores morais passíveis de serem conquistados. Nas lutas planetárias, situação essa que eleva as personalidades espiritual a novos e mais sublimes horizontes da vida no infinito. Bom, primeiro temos que resgatar nossas dívidas. É um dos motivos da dor. Segundo, para adquirir valores morais, nós temos que passar por certos estados meio esquisitos, meio estranhos, onde a gente tem que deparar e fazer uma somatória dos nossos valores. Ver como nós estamos nos portando, como nós estamos procurando construir a edificação do amor, a edificação da paz, a edificação da fraternidade legítima nas nossas vidas. Por isso, temos que procurar e treinar, trabalhar para que as forças do bem estejam sempre presentes ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, dando um norte para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento. E todas as vezes que nós deparamos com essas lutas, seja dor física ou dor moral, elas, ou qualquer empecilho no nosso caminho, nos leva à reflexão. E a reflexão é o ponto de mutação da nossa alma em qualquer situação que nós estivermos, em qualquer meio que nós estivermos deparando com a nossa existência. 242. Por que o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? E aí? O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado no mundo, mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual.
Aí vem a questão da alegria. O mestre não falou, não contou piada, não falou nada para a gente ficar dando risada, mas sempre falou para nós fizéssemos profundas reflexões. E é nessas profundas reflexões que vai nos proporcionar ao direcionamento das nossas reformas interiores para a conquista espiritual do nosso esplendor eterno. Sua primeira revelação foi nas bodas de Canaã, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos, às margens das águas dos Tiberíades, desdobravam-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Então, mostra que Jesus trazendo para nós as primeiras bases do ensinamento, a primeira base do aprendizado, e primeiro grande feito dele, assim, de público, que está registrado no Evangelho, foi na boda de Canaã. Era uma festa nupcial. A alegria das famílias que estavam casando seus filhos. O vinho acaba e Jesus manda encher os tonéis de água e transforma tudo em vinho. E não era um vinho qualquer. Era um vinho melhor do que aquele que havia sido servido antes. Então, as pessoas ficam na dúvida, mas por que esse vinho tão bom? Servido bem depois, que normalmente era servir o melhor vinho antes para servir o pior depois, que as pessoas já tinham bebido bastante, não iam prestar atenção que o vinho não era bom. E ali foi o contrário. O melhor vinho veio depois. E aí, como nós somos terapeutas, entendemos que tudo se coloca no vinho vira remédio, as tinturas, né? E a tintura no vinho tinto, ela tem um efeito. A tintura no vinho branco tem um outro efeito. Então, nós temos que pensar sobre isso. Por que Jesus usou ali naquele momento a transformação da água em vinho? O que de essência ele colocou naquele vinho para transmutar aqueles corações a partir dali? Bem possível, né? Ele tinha poderes para isso. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo, ou em face dos seus algozes empedernidos, o mestre divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Diante daquelas pessoas perversas que ele tinha diante de si, ele mantinha-se sério. Falava o que eles sentiam-se profundamente feridos por ele ter falado aquilo que ele julgava necessário e fazia-se necessário falar naquele momento. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor e encantamento e de alegria. Mas a alegria do espírito, de estar sorvendo a luz engrandecedora do amor, está sorvendo as bênçãos de paz e de esperança para o grande caminhar, para a grande redenção. 243. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todos passaram pela dor, todos passam pela dor, todos têm que passar pela dor? Logicamente que cada um a seu nível, cada um no seu patamar de entendimento ou de sofrimento que faz para si mesmo. Então vamos ver o que Emmanuel traz para nós. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas. Após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. Então, exceto Jesus, todos têm que passar ou pela experiência de resgatar alguma dívida do passado, ou de aprender alguma coisa para o futuro. Todos estão passando pelo processo de resgate e de reajustamento. 244. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E caso poderá haver sofrimento eterno para o espírito inveterados no erro e na rebeldia? Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provação na esfera para vós invisíveis, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Então,
Primeiro, a gente tem que entender que todos nós, espíritos imortais, ao sairmos do corpo físico, teremos a necessidade de passar por determinadas etapas no plano espiritual para o nosso pleno despertar, pelo menos no nível espiritual que estamos. Então, ali vai existir local onde espíritos se aglomeram segundo as suas afeições, as suas necessidades evolutivas e começam a fazer todo um trabalho íntimo de refazimento e de purgação dos seus males. Portanto, o chamado termo purgatório é uma região intermediária do plano espiritual, onde os espíritos passam por uma expiação moderada dos seus erros. Tem as regiões mais abismais, onde vão passar por sofrimentos maiores. No livro Libertação, descreve-se as regiões mais abismais, mais pesadas, onde tem um sofrimento maior. No livro Abismo, as profundezas do mundo espiritual inferior, onde os espíritos terão que arcar com as suas responsabilidades frente àquilo que a justiça divina trouxe para cada um. E no filme Amor Além da Vida, a pessoa desencarna e vai procurar pela esposa no plano espiritual e passa por vários lugares dos mais variados. Cada lugar tinha uma característica, cada lugar tinha um momentum da vida dele. Até quando ele encontra com uma filha que já tinha desencarnado, ela estava andando com trajes vietnamitas, entre pessoas vietnamitas, e ela fala assim para ele: você disse um dia que a gente estava no avião que você achava tão lindas as mulheres orientais, então eu resolvi me portar como uma oriental para caminharmos aqui algum momento para você me achar bonita. Cuidado com o que fala por perto dos filhos. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para ele um sofrimento continuado, como o seu próprio erro. O pastor, porém, não quer se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará, no íntimo, a luz radiosa da alvorada do seu amor. Esse toque poético aqui no final fica tão bonito, né? Então, todos nós um dia sentiremos essa luz radiosa no nosso íntimo, pela alvorada do amor do Cristo, nos convidando para a nossa ascensão, nos convidando para a nossa iluminação, para o nosso empreendimento e crescimento espiritual. Faz então necessário que todos nós procuremos empreender os valores eternos da alma, empreender os valores que nos trazem para a alma oportunidade de crescimento, oportunidade de melhoria, oportunidade de fazermos-nos melhores. Por isso, todos aqueles espíritos que ainda se apegam ao erro, que no crime das mais variadas formas, que suas estruturas psíquicas estão viciadas naquelas ações, eles terão locais no plano espiritual apropriado ao seu refazimento íntimo, ao seu aprimoramento. E saindo dali para as encarnações dos mais variados níveis, das mais variadas circunstâncias e injunções. 245. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. E aí, gente, a gente vai ver. Como nós vamos lidar com as nossas dores? No nosso roteiro, temos que passar por dores físicas e morais, ou a nossa invigilância vai nos conduzir a dores físicas e morais. Temos que ficar vigilantes e atentos. Portanto, Paulo, nos lembra que se nós estudarmos o Evangelho e vivenciarmos o Evangelho, estaremos pouco afeitos a sermos enganados pelo mundo. Estaremos pouco afeitos em cometer erros que o mundo normalmente comete. Então, nós precisamos aprender a nos valorizar, a empreender valores para nosso espírito imortal, para que a gente possa, então, ir crescendo e caminhando, aperfeiçoando, para sermos verdadeiramente melhores. Então, vejamos.
A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Se não existissem as provas, como que seria distribuídos os benefícios divinos para cada um? Da mesma forma, para você passar no seu colégio de um ano para o outro, mudar de série, você tem uma prova. Se você passou naquela prova, você está apto a ir para a turma seguinte, sendo promovido naquela turma. Em tudo na nossa vida, dependemos das provas, dos nossos conhecimentos. E tem aqueles que dão jeitinho. No mundo físico, sim. No mundo espiritual, nem sempre. Então, vamos recebendo de acordo com a justiça divina, de acordo com a posição que estamos e na condição que estamos e onde estamos. Precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Então, se a dor apareceu, temos que ter nobreza de sentimento. Temos que ter entendimento, raciocínio, compreensão. A segunda parte da pergunta, relativa à prece, Emmanuel se responde. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constante do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como a luz que se acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria, na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Infelizmente, nós oramos muito nos momentos difíceis. Nos outros momentos, esquecemos de orar. E às vezes a oração pode ser muito pequena. Ó Deus, abençoa-nos. Ó Jesus, acende essa luz. Ó Mestre, obrigado por mais um dia. Então, pequenas orações são significativas ao longo da nossa existência. Saibamos, pois, orarmos, vigiarmos e tomarmos atitudes mais condizentes com a nossa necessidade de evolução, nossa necessidade de aprimoramento. Procuremos, então, trabalhar o nosso íntimo para as realizações superiores da nossa alma. Procuremos, então, fazer com que venhamos a crescer naturalmente para Deus, colocando em nosso caminho e nossa jornada as bases fortes do amor e da paz. E as orações são aquela lâmpada que se acende nos momentos difíceis, mas também nos bons momentos, facilitando os caminhos por onde vamos passar. A oração é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. A oração é o bálsamo. A oração é a sublime luz que nos impulsiona para Jesus, nos dando condições de entender cada momento da nossa vida, nos dando condições de buscarmos fazer o bem, buscarmos fazer a caridade em cada situação, em cada momento para a nossa redenção. Provação. 246. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, provação, todos nós vamos passando ao longo da nossa vida pelas provações. E ela vai ter mais dureza de acordo com a nossa rebeldia, com a nossa preguiça de buscarmos evoluir. Então, cada um de nós arcamos com a consequência dos nossos atos, segundo o patamar que nos é aproveitado, segundo o patamar que é possível a cada um de nós. E a expiação já é uma pena. Então, a pessoa já nasce sob a expiação, ela nasce sem uma perna, sem um braço, sem um olho, sem uma orelha, ou passa pelas mais variadas situações irreversíveis de condições físicas e também de condições psíquicas, quando as limitações vão para o nível psíquico, do raciocínio, da lógica, do entendimento. 247. A lei da prova e da expiação é inflexível. Os tribunais da justiça divina, apesar de imperfeito por vezes, não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com os sursis? E aqui o Emmanuel já traz para nós uma condição que nós temos que pensar. Se nós somos imperfeitos como somos, já começamos a comutar as nossas penas, já começamos a parar para modificar alguma coisa ao longo da nossa vida, em benefício do outro?
Se as leis humanas já fazem isso naturalmente pelas pessoas aqui na Terra, quanto mais, então, poderá se esperar da justiça divina, que ver o ser como um todo, como alguém que está dentro de um processo de autoiluminação, de autoaperfeiçoamento. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei, em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões de amor que cobre a multidão dos pecados. Então, a partir do momento que ele começa a ter uma transmutação dos sentimentos, alcança determinado nível de amor, as expiações podem, ou as provas podem ser atenuadas, ou podem se tornar mais proveitosas. Temos que ter cuidado com relação a isso. Porque quando elas vão se tornar mais proveitosas, nós vamos passar então por situações mais delicadas e voltadas então para certos padrões de entendimento, de complicações que cada um de nós temos que passar para o nosso aperfeiçoamento. Então, alguns, por estarem no bom caminho, as penas são atenuadas. E outros, por estarem no bom caminho, por terem feito grandes feitos, recebem o benefício de pagarem um pouco mais. 248. Como se verifica a queda do espírito? Conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade dentro das suas possibilidades de ação. Porém, não raro os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. A partir do momento que nós vamos caminhando aqui na Terra, são poucos aqueles que aumentam o patrimônio divino. São poucos aqueles que aprimoram-se. São poucos aqueles que buscam o seu aperfeiçoamento, a sua melhoria. A grande maioria apenas passam na Terra aumentando suas dívidas. Portanto, dentro da possibilidade de ação, cada um vai ter aqui na Terra as possibilidades de queda, de aperfeiçoamento, de melhoria, e alguns então vão aproveitar essa oportunidade para se elevar, aqui encarnado e no plano espiritual. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador. Caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas, a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Então ninguém cai de uma só vez. Nós viemos passando pelo processo de evolução dentro da nossa racionalidade, dentro das nossas possibilidades, e temos os benefícios do Criador para crescermos, para aprimorarmos. Mas num dado momento, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a ambição vai nos levando para um caminho de quedas, de sofrimento e de dores ao outro que reverterão para nós em um dado momento. É a partir do momento que você quebra a sequência evolutiva, infligindo sofrimento ao outro, você começa a entrar no processo igualmente de sofrimento, igualmente de dores, até que você cresça para o resplandecer da luz. Mas para você fazer isso, entra nos processos de provas, de expiações compatíveis com a sua necessidade evolutiva. 249. A queda do espírito somente se verifica na Terra? A Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito, imperecível, e não na carne, que se apodecerá com o corpo. Então, nós passamos pelo nosso processo evolutivo, passamos pelo nosso aperfeiçoamento ao longo da nossa existência, mas aqui na Terra podemos cair no plano espiritual também, porque cada espírito tem as suas características próprias, as suas necessidades próprias. 250. Como se processa a aprovação coletiva? Na aprovação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados
participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Cada um de nós temos um processo de vivência nesta vida, cometemos o crime, os benefícios em prol dos nossos semelhantes. E aí, existem aqueles espíritos que são verdadeiros esteios. Já que ele está com a consciência livre de determinadas provações, ele ampara os outros vibracionalmente. E tem aqueles que são verdadeiros chupins, né? Puxa tudo para ali para quem estiver perto deles arcarem com aquelas consequências. Bom, isso é uma coisa mais delicada que nem todos vão entender. Mas vamos ver então o que o Emmanuel fala aqui para a gente. Nós estamos encarnados aqui na Terra, passando por um mecanismo de procedimento de melhoria. Então, uma determinada região vai acontecer terremoto. Acontece terremotos. Quem vai reencarnar naquela região onde acontece terremotos? Espíritos que estão em condições e dentro da necessidade de passar pela expiação de perder tudo num terremoto, por exemplo. Ou de não perder nada e olhar assim e falar assim, nossa, mas só o meu apartamento ficou intacto. Então, cada um, com a sua necessidade evolutiva, vai estar naquele local. Num acidente de ônibus, de avião, que aí são coletivos, né? Tem várias pessoas ali dentro. Por que acontece? Entra-se ali um grupo de pessoas e tem sempre um vacilão lá dentro que comete a falha maior para que o acidente aconteça. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Nós temos o caso daquele avião que saiu do Brasil para ir para a França e no meio do caminho ele caiu. Caiu no mar, alto mar, um local de grande profundidade, que praticamente é impossível achar os corpos. Então ali foi uma provação coletiva, onde aquele grupo de pessoas dentro daquele avião, devido a algumas falhas mecânicas e humanas, o avião caiu. Todos estavam dentro daquele processo. Um processo kármico. E tinha aqueles que perderam o avião, tinha aqueles que deixaram para ir no outro avião porque não gosta de viajar toda a família no mesmo avião. Então tem as mais variadas situações, as mais variadas histórias em torno dele. Temos aquele avião da Gol que caiu no Mato Grosso. O avião explodiu no ar, veio caindo, pegou fogo. Então, no momento que ele explode no ar, congela, porque lá em cima é muito frio. Conforme ele vai descendo e pega fogo, as pessoas se queimam. E além do mais, o impacto. Então, os espíritos passaram pelo um frio intenso, o fogo, o impacto e também o fogo lá embaixo. Uma provação bem mais complexa, bem mais dolorosa para os espíritos que estavam ali dentro. Outra situação que nós vamos ver, os aviões da Chapecoense, em que alguns sobreviveram, que ninguém entende como. Sobreviveram. Então, tem as mais variadas situações, as mais variadas condições em cada acidente. Nem todos estão dentro do mesmo processo kármico. 251. A incredulidade é uma provação? O ateísmo ou incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo das palavras dos cérebros desesperados nas teorias do mundo. Porque, no íntimo, todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, que diz a inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de forças que se organizam nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Então, todos nós caminhamos aqui na Terra, passamos aqui na Terra por condições, por necessidades, por aprimoramento, para nos aperfeiçoar. Dentro desse aperfeiçoamento que nós passamos, vamos cada um passando pelas suas necessidades, buscando a esperança, buscando a integridade psíquica de cada um de nós. Por isso,
Cada um tem a sua responsabilidade pessoal e intransferível. Cada um de nós tem as suas possibilidades transcendentes de caminhar para o resplandecer de um novo amanhã. Observemos, pois, as nossas condutas, as nossas ações e as nossas atitudes, para estarmos sempre dispostos a construirmos e edificarmos um melhor amanhã. Mas aqueles que se expressam como ateus ou incrédulos, sempre existirá o momento que ele vai se lembrar de Deus. E o Emmanuel nos lembra que eles apenas falam que são ateus e sustentam que são ateus, mas na realidade todos eles mantêm um sentimento, uma crença. No livro Céu e Inferno tinha um rapaz que ele não acreditava na vida após a morte, não acreditava em Deus, e depois que ele desencarna, Kardec, como um bom investigador, foi fazer a evocação desse espírito. E então o espírito veio na primeira vez, não conseguiu conversar muito, na segunda ele falou mais um pouco, e na terceira ele foi mostrando, ele falou assim, que doía demais para ele, no orgulho, na vaidade, ter que reconhecer que ele estava plenamente errado. Então, por orgulho, mas um orgulho negativo, não é aquele orgulho de se fazer bem a si mesmo, é aquele orgulho de querer impor muito mais arrogância, né? Então, na sua arrogância, na sua prepotência, ele se sentia ferido naquela condição e deixava, então, ali todo o seu desabafo por não ter acreditado ou não ter se expressado tal como deveria, fazer uma expressão de amor, de fé em Deus, como todos nós esperamos de cada um de nós. 252. Somente se recebe a ofensa a que se faz jus no compromisso das provas? E considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio ou ao crime? Então, mais uma vez, aqui já tem 3 perguntas numa, né? Recebemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Todos nós passamos aqui pelos resgatando o passado e conquistando o futuro. Então, tudo que nos acontece tem o resgate do passado e a conquista do futuro. E, normalmente, a dor que faz esse intercâmbio, que faz essa mola propulsora. No capítulo da ofensa, quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que trata de provação bem amarga, indispensável no processo de regeneração própria. Então, aquelas pessoas que nos ofendem, que estão dentro do nosso nível, é uma provação amarga, deixemos para lá. Sigamos nosso caminho, busquemos nossa redenção. Existe, porém, no mundo, as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com o propósito do trabalho e esforço próprio, conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporário, onde veio para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação de seus semelhantes. Então, nós temos que passar aqui na Terra por determinadas situações, determinadas condições, e dentro dessas situações e condições, nós temos que colaborar para o processo de educação de todos nós, principalmente dos nossos semelhantes, daqueles que estão diante de nós. E dentro desse processo, dentro dessa condição, nós vamos buscar o nosso aperfeiçoamento, nós vamos buscar a nossa melhoria. Relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida, e devemos reconhecer que, se muitos espíritos reencarnam com a aprovação da tentação ao suicídio ou ao crime, é porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em um seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento e superioridade na matéria. Então, ninguém vai nascer fadado ao crime nem ao suicídio. Apenas vem com a tentação de fazer, tentação de cometer, porque estão repetindo a série, já que falharam em épocas anteriores. Passaram por um momento que erraram, falharam, aí nessa próxima eles têm necessidade de aprender a lição de novo. Então tem a tentação ao suicídio e a tentação ao crime. E sempre que falo em suicídio, nós lembramos
que o remédio da homeopatia, que tem maior tentação ao suicídio, e normalmente ele não tenta, ele suicida, porque ele planeja meticulosamente como vai morrer, é o óleo metálico. Então, todas as vezes que nós deparamos com a situação de pensamento suicida, quem está passando por isso, procure um bom homeopata que vai te orientar. Não se deve dar diluições muito altas, mas diluições medianas. Nós temos, normalmente, usando o acônito, o áureo metálico e o epasulfo. Um de manhã, de tarde e de noite, ambos no CH9. E aí a dose é com o terapeuta, é para a gente poder observar como como podemos fazer para sair daqueles pensamentos suicidas. E sai fácil, porque a tendência com o acônito, que tem medo da morte, o áureo metálico, que planeja a morte, e o epasulfo, são a característica daqueles espíritos turrões, brigões, que gostam de provocar e achar uma falha para provocar tumulto. Então, com essa característica dos 3 remédios, a gente consegue reverter muito esse quadro e ajuda a pessoa. Então, tem pensamento de suicídio, esses remédios ajudam. O epasulfo ajuda também a pessoa a evitar cometer crimes. Mas o principal, aí o crime tem as mais variadas características. Tem aqueles que têm propensão a roubar, calcária carbônica. O que tem proporção a se fazer de vítima e planejar ataques gigantescos, grandiosos, é o cáustico. O alumina gosta de planejar meticulosamente como agredir o outro. E o mercúrio, que gosta de juntar em grupo para atacar os outros. Então, são características de adoecimento que deve ser tratado dentro dos prisma da homeopatia. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e, por vezes, sucumbem na luta sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos, de modo algum, imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. Deus nos dá oportunidade, e às vezes nem tínhamos que passar pelo suicídio, mas já tínhamos uma leve tendência, passamos pelas regiões auríferas, como a região de Itabira, Itabirito, aquela região ali, bebemos bastante daquela água, saímos de lá assim, felizes. E de repente a gente entra num processo depressivo com tendência ao suicídio, porque essas regiões são muito comum o suicídio, porque a água é contaminada, o lençol freático é contaminado por ouro, então essas pessoas têm muita tendência ao suicídio. E aí, se você vai lá, você tem a tendência, bebe daquela água, pode voltar com a propensão maior para o suicídio. Por isso, as terapias naturais são tão importantes e necessárias ao processo de reajustamento do ser. Virtude. 253. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Uma pergunta que, para o espírita, que já conhece o livro dos Espíritos, a resposta é óbvia. Mas, para aqueles que não conhecem ainda a doutrina espírita, é uma pergunta muito interessante para se refletir. A dor, a luta e as experiências constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada externamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, cada um de nós temos o nosso aprimoramento, temos a nossa necessidade evolutiva, tendo a nossa busca para crescer, para nos fazermos melhores. Dentro dessa busca, dessa tentativa de nos refazer intimamente, é que vai impormos-nos a procura da conquista da nossa evolução. Portanto, gente, a gente vai entender que a virtude é uma conquista, uma aquisição da criatura que soube passar pelas oportunidades, soube passar pelas adversidades, pelos momentos de alegria, pelos momentos de tristeza, e construir a sua fortaleza íntima, construir o seu esforço íntimo. 254. Que é a paciência e como adquiri-la? Ter a paciência de um indiano, de um chinês? Oh, maravilha! Espero que na próxima encarnação possa passar por países assim para adquirir bastante equilíbrio íntimo, bastante paciência.
A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Então, nós temos que vivenciar um conjunto de situações, um conjunto de valores, adquirir um conjunto de valores dentro das situações que nós vivenciamos, para que a gente tenha essa paciência, esse equilíbrio. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão, quando isso se torna indispensável. Então, cada um de nós, ao adquirirmos o amor na sua expressão mais fraterna, mais sublime, nós vamos então sabendo conquistar, nós vamos então saber construir e edificar essas forças sublimes em nossa alma para o nosso crescimento, para o nosso restabelecer das forças psíquicas da nossa existência que devemos procurar construir em nós. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade curando enfermidades psíquicas seculares, que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio e de adotarmos a indiferença e de queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Então, para que a gente tenha paciência, nós temos que alcançar nossa iluminação. E para alcançar nossa iluminação, nós temos que fazer um grande tratamento para desenvolver a tolerância. E assim, nós vamos procurar adquirir ao longo da nossa vida claridade divina para educarmos-nos devidamente. Então, a gente vai se curando das enfermidades para conquistar todo o equilíbrio, toda a bondade que se faz necessária à nossa evolução. Mas temos que lembrar que certas intoxicações, conforme o metil, alumínio, mercúrio, os próprios antibióticos, trazem condições delicadas para a alma humana, que vão redundar em condições perigosas do nosso processo evolutivo, podendo até nos comprometer. E alguns alimentos vão ter essas substâncias adicionadas pelos mais variados motivos. Então, temos que aprender a nos desintoxicar para nos harmonizar. Quem já experimentou um bom tratamento homeopático sabe do que a gente está falando. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes de sua vida. Essa busca, isso aqui é a chave, que nós temos que estar sempre nos esforçando. Não adianta eu me tratar e continuar agindo impulsivamente do mesmo jeito. Embora, quanto os remédios homeopáticos são bem indicados, há uma grande transmutação no sentimento, nas emoções da pessoa. Mas, à medida que eu estudo o Evangelho, que eu entendo que o Evangelho vai me dar força para vencer a mim mesmo, a vencer algumas tendências minhas, então eu vou conseguindo edificar e controlar para que eu não caia em certos princípios, em certas posturas bem desagradáveis, bem complexas. Então nós temos que saber colocar em prática os bons sentimentos, os bons ideais, para nos fazermos melhores, para nos edificarmos verdadeiramente nas forças do bem. O adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza. E nós devemos aprender que disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato da sua redenção. À medida que a gente vai se impondo a disciplina, vai buscando ser disciplinado, a gente vai, então, agindo com naturalidade, agindo com bonomínia, para conquistarmos tudo o que precisamos. Faz-se necessário, então, sabermos gerenciar cada passo da nossa vida, cada atitude que devemos tomar, cada atitude que devemos procurar edificar na construção de nosso mundo íntimo, na construção do nosso mundo interior. Aprendamos, pois, a fazer por onde conquistar o bem, a desenvolver as forças do bem, para que a luz divina esteja sempre presente em nós, fortalecendo-nos, amparando-nos, iluminando-nos. 255.
Devemos nós, os espiritistas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? A divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade Nossa Salvação, é bastante expressiva para que nós nos percamos em minúcias considerações. Então, fora da caridade Nossa Salvação, nós temos que fazer a caridade espiritual, orando uns pelos outros, aconselhando-nos, amparando-nos, impulsionando-nos para o bem. E temos que fazer, então, a caridade material, que é oferecer o pão de cada dia a quem não tem, aquele que tem menos ou aquele que não tem. Todo o serviço da caridade desinteressada é um esforço divino na obra da fraternidade humana e da redenção universal. Então, cada um de nós, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, precisamos passar por etapas de aperfeiçoamento, a etapa de aprimoramento, para buscarmos, então, o crescimento e a busca pela luz espiritual que nos ilumina e que nos impulsiona. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Então, nós temos um trabalho muito mais amplo a fazer. Não é simplesmente quem tem muito dar muito. Não é simplesmente orar por todos, fazer nosso trabalho de oração. É um conjunto de forças que nós devemos mobilizar para empreender e implementar no outro as conquistas inerentes ao nosso processo de melhoria, ao nosso processo de evolução. Procuremos, pois, então, trabalhar para podermos edificar as forças do bem, para podermos nos melhorar na construção de um mundo melhor. Entendendo dessa forma, então, nós temos que desenvolver valores da autoiluminação, fazendo a caridade, ajudando aos nossos irmãos necessitados, fazendo orações uns pelos outros e implementando uma reforma íntima. Faça o teu próximo o que gostaria que fosse feito a ti mesmo. E aí, ter o devido discernimento, porque cada um tem uma tendência que acha muito bom e que o outro não vai gostar daquela situação. Dentro desses imperativos, é lícito encarcerarmos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírita cristã com vista no porvir. Então, nós temos que procurar nos educar dentro dos padrões do Evangelho. Lembrando que o nosso irmão Jacobo sempre nos fala, estudar o Evangelho é um momento de evangelização da consciência. É uma coisa que nós temos que procurar ir nos esclarecendo e nos iluminando a partir do momento que a gente vai lendo o Evangelho, que a gente vai estudando o Evangelho. E com isso, a gente vai crescendo e vai se aperfeiçoando. Não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também originaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar os templos, asilos, orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. Fazer o bem, mas também se autoiluminar. Fazer o bem, mas também se autoeducar. Por isso, não é só dar a quantia material, é também vivenciar o mundo espiritual, vivenciar as bênçãos de luz, as bênçãos de paz, as bênçãos de amor. A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis, quer dizer, que podem ser vistas, que podem ser tocadas, de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra. Porquanto, em seus estabelecimentos suntuosos, o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. Todos nós passamos por mais variadas experiências, pelas mais variadas condições, pelas mais variadas situações de aprendizado e de aprimoramento. E é dentro dessa situação, dentro dessa condição, que nós vamos procurar, então, desenvolver valores, empreender bons sentimentos e conquistarmos a luz que nos impulsiona, que nos ilumina para a redenção da nossa vida, para a nossa edificação íntima, para o nosso crescimento interior. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam a espiritualização do homem,
renovando-lhe os valores íntimos, porque, reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar, genuinamente cristão, será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. E aí, nós temos que prestar atenção na série de ações que nós tomamos. Como tomamos essas ações? Para fazer com que a espiritualização do homem se torne cada vez mais presente, cada vez mais vívida. Então, nós temos que ver como estamos os valores íntimos que carregamos conosco. Como estamos nos valorizando, nos impondo regras e condições de aperfeiçoar e de melhorar. O mundo todo espera que cada um de nós tomemos as posturas mais conscientes e mais condizentes com as nossas realidades, com as nossas necessidades evolutivas. Por isso, quanto mais nos sentirmos bons cristãos e buscarmos nos tornar irmãos cristãos, transformando toda a sociedade, não pela força, mas pela conscientização natural de cada um, aí todos nós seremos naturalmente amparados e acolhidos uns pelos outros, naturalmente. E às vezes nem mais sofrimento haverá, porque estaremos numa condição que hoje parece utopia, mas no futuro uma condição de plenitude espiritual. Depreendendo-se, pois, que o serviço de cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva para a qual os espíritas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar, junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Então, dentro dessa tarefa de amor e de verdade, nós estaremos construindo o nosso mundo íntimo, e aí depende de cada um. Que se todos os lares cristãos procurassem estudar o Evangelho e praticar o Evangelho, respeitando-se mutuamente todos, naturalmente as pessoas caminhariam para o entendimento superior e toda a complexidade que existe na obra educativa dos seres humanos seria transformada junto com essa transformação dos sentimentos. E seríamos todos melhores, seríamos todos edificadores de uma manhã de luz. 256. Como interpretar a esmola material? No mecanismo das relações comuns, o pedido de uma providência material tem o seu sentido e a sua utilidade oportuna, como resultante da lei do equilíbrio, que preside o movimento das trocas do organismo da vida. Aí, uma pessoa está no sinal pedindo esmola. Dê esmola. Dê 10 centavos, dê 20, 50 centavos, R$1, R$20, quanto você puder dar. Dê de coração. Ele não precisa, ele tem uma casa enorme. E daí? Ele está ali na sagrada tarefa de incentivar as pessoas a fazerem a caridade. Você fez a caridade. Você está com a consciência tranquila que você fez o bem. E ele está te dando a oportunidade de você fazer o bem. A esmola material, porém, é índice da ausência de espiritualização nas características sociais que a fomentam. Então, a esmola tem lá seus problemas, mas também tem suas vantagens, tem suas possibilidades, tem as suas construções. Isso é importante que nós entendamos. Tudo que nós venhamos a fazer tem as possibilidades, tem as condições, tem a sua utilidade. Ninguém, de certo, poderá reprovar o ato de pedir e, muito menos, deixará de louvar a iniciativa de quem dá a esmola material. Todavia, é oportuno considerar que, à medida que o homem se cristianiza, iluminando as suas energias interiores, mais se afasta da condição de pedinte para alcançar a condição elevada do mérito, pelas expressões sadias do seu trabalho. Então, tem aqueles que pedem esmola, tem aqueles que vendem docinhos nos sinais, tem as mais variadas situações, cada um passando pela sua necessidade provacional, cada um passando pela sua necessidade de se aprimorar, de se aperfeiçoar. E todos nós devemos então procurar cumprir a nossa meta, cumprir as nossas realizações, cumprir o objetivo superior de nossas almas, que é de edificar para o bem, para a luz, as ações de cada dia, de cada um de nós. Quem se esforça nos bastidores da consciência retilínea
dignifica-se e enriquece o quadro dos seus valores individuais. Então, quanto mais nós estivermos nos esforçando, buscando nos aprimorar, buscando nos aperfeiçoar, buscando fazer o possível para que o bem estabeleça em nossos corações, estamos fazendo a nossa parte. Estamos crescendo espiritualmente na conquista de nós mesmos. E o cristão sincero, depois de conquistar os elementos da educação evangélica, não necessita materializar a ideia da rogativa da esmola material, compreendendo que, esperando ou sofrendo, agindo ou lutando, nos esforços da ação e do bem, há de receber, sempre, de acordo com as suas obras e de conformidade com a promessa do Cristo. Todos nós estaremos passando por várias situações provacionais, expiatórias. Cada um de nós estaremos passando pelas nossas necessidades de evoluir, necessidade de aprimorar, para construirmos as bênçãos de paz, as bênçãos de amor, as bênçãos de realização. Cada um tem a sua parte a fazer. A educação sincera faz com que cresçamos, com que nos aperfeiçoemos, com que nos aprimoremos. E aí o sentimento de amor e de caridade vem prevalecer, vem se estabelecer em nossas almas, impulsionando-nos para as grandes realizações do porvir. Trabalhemos, pois, intimamente, por nos fazermos melhores, por nos fazermos dignos da justiça divina, dignos da justiça do amor, da paz e da fraternidade. 257. A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? A esperança é filha direta da fé. A esperança é filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. Então, todos nós temos que saber nos portar. Esperança é uma coisa, fé é outra. Mas quando você tem esperança, você já tem uma ponta de fé em seu caminho, te iluminando, fazendo resplandecer. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. O dia que a gente tiver uma fé que defina essa divina claridade da certeza, certamente todas as nossas esperanças se realizarão. Porque a esperança é aquele bálsamo que vai amenizar nossas dores, amenizar nosso sofrimento. Mas a fé vai nos impulsionar para as grandes realizações. 258. No caminho da virtude, o pobre e o rico da terra podem ser identificados como discípulos de Jesus? O título de discípulo é conferido pelo Divino Mestre a todos os homens de boa vontade, sem distinção de situações, de classes ou de qualquer expressão sectária. Então, quem age em nome do Cristo, de boa vontade, com amor, com respeito uns pelos outros, sem nenhum sectarismo, está crescendo, torna-se discípulo do Cristo. Com responsabilidade dos bens materiais, ou sem ela, o homem é sempre rico pela sua posição de usufrutuário das graças divinas e, além do mais, temos de ponderar que, em toda situação, a criatura encontrará responsabilidade na existência, razão porque os sinceros discípulos do Senhor são iguais aos seus olhos, sem prevalência de qualquer natureza. Então, todos nós, ao caminharmos aqui na Terra, temos as nossas responsabilidades, temos os nossos compromissos e devemos procurar, então, agir dentro delas, a fazer o melhor possível para que todo bem possa estabelecer em nós a esperança de uma realização superior, as possibilidades de uma realização de amor, de paz e de fraternidade. 259. No que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus? Aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tiver, lhe será tirado. Essa aqui é complexa, o Emmanuel vai dar uma explicação diferente do que eu vou dar, mas é o seguinte. Tem duas pessoas que querem montar uma padaria em bairros distintos. Não vão competir um com o outro. Mas vão dar o nome de
Benedito e Paulo. Então, o Benedito tem lá 100 mil reais para montar a padaria. Ele vai alugar um prédio, ele já tem um patrimônio para comprar as coisas que precisam ter ali, o número é apenas didático. Então, ele comprou o estabelecimento, comprou os balcões mais bonitos, a iluminação muito chique, e ele montou a padaria. Já o Paulo, ele tem lá suas dificuldades, ele tem apenas 10 mil. Então, ele vai ter que alugar, ele vai ter que comprar financiado os seus balcões, montar uma iluminação também tudo financiado. O Benedito, que já tinha o patrimônio inicial, todo lucro que vier é lucro. Ele vai ter cada vez mais. O outro, que não tinha os bens materiais, ele vai, tudo que vier como lucro, ele vai ter que tirar uma parcela para pagar as prestações. Então, ele vai ter menos. Se ele não for sábio o bastante para gerenciar o seu comércio, ou se as vendas não forem superiores às prestações que ele fez, ele perde tudo. Então, aquele que já tem, ele está sempre tendo possibilidade de ter mais. E aquele que não tem, é complicado, né? Vai passando pelas dificuldades, vai ter que se esforçar muito para conseguir ter. E quem já tem, já se esforçou em outra situação, em outras épocas, em outro momento. A palavra de Jesus, em todas as circunstâncias, foi tocada de uma luz oculta, apresentando reflexos prismáticos em todos os tempos, para a alma humana, na sua ascensão para a sabedoria e para o amor. Então, tem um prisma de reflexões que vai ao infinito para que cada um medite e busque desenvolver a sabedoria e o amor para melhor compreender Jesus. Antes de tudo, busquemos ajustar o conceito de nós próprios. Olhemos para dentro de nós. O que nós possuímos? E o que nós possuímos de bom nós estamos fazendo com que cresça e resplandeça? Se possuirmos a verdadeira caridade espiritual, se trabalhamos pela nossa iluminação íntima, irradiando luz espontaneamente para o caminho dos nossos irmãos em luta e aprendizado, mais receberemos das fontes puras dos planos espirituais mais elevados, porque, depois de valorizarmos a oportunidade recebida, horizontes infinitos se abrirão no campo ilimitado do universo para as nossas almas. À medida que a gente recebe as oportunidades e procura zelar por elas, procuremos então agir espontaneamente, irradiando a luz do amor que já recebemos, fazendo bem, trabalhando pela edificação das forças do bem. Então nós estaremos tendo oportunidades mil. Nós estamos falando aqui no sentido espiritual. No início demos um exemplo material. Agora estamos falando no sentido espiritual. E dentro do sentido espiritual, não tem como fazermos aquelas escrituras. E se esse dinheiro foi conseguido de forma ilícita, ou aí começa todas aquelas possibilidades. Não. Vamos falar do ponto de vista espiritual. À medida que a gente se esforça para conquistar, ao longo das existências, chegando numa existência que nós teremos uma fartura maior de conquistas, de amigos espirituais a nos conduzir para o mundo. Certo? Segunda parte da resposta. O que não poderá acontecer aos que lançaram mão do sagrado ensejo de iluminação própria nas estradas da vida, com a mais evidente despreocupação de seus legítimos desveres. Então, deixa rolar, tomam atitudes inconsequentes, tomam ações inconsequentes, não fazem o que devem fazer, não buscam resplandecer a luz do amor em seus caminhos. Aí, é aqueles que estão perdendo, estão deixando de ganhar. Tem pouco e ainda joga fora. Esquecendo o caminho melhor, trocado, então, pelas sensações efêmeras da existência terrestre, contraindo novas dívidas e afastando de si mesmo as oportunidades para o futuro, então mais difíceis e dolorosos. Precisamos, assim, aprender a conquistar para o amanhã. A conquistar para as luzes do amor está sempre presente em nós. Toda oportunidade que tivermos é a oportunidade bendita de fazermos o bem. É uma oportunidade bendita de procurarmos nos iluminar, de procurarmos construir um mundo melhor, construir um estado melhor para todos nós. Estado íntimo, aquele que nós sabemos que é mais condizente com a prática do Evangelho, aquele que é mais condizente com os ensinamentos de Jesus. E assim, estaremos ampliando as nossas possibilidades de conquistas
primeiramente espiritual, e depois, se for necessário, o nosso processo evolutivo, as partes materiais. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre nos iluminando e nos fortalecendo. Que a luz misericordiosa da paz e da fraternidade esteja sempre em nossos corações, dando-nos o impulso, dando-nos as condições de conquistarmos cada vez o melhor. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre em nossos corações.